Olá pessoal, esse vídeo extraordinário de hoje é para a gente falar sobre o assunto do momento, hoje, 12 de janeiro de 2023, sobre uma notícia que na realidade saiu ontem, 11 de janeiro, mas teve um impacto hoje na Bolsa de Valores, sobre as ações da Americanas, que despencou aí quase 80% devido à divulgação aí de uma inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. Este é o assunto do vídeo hoje. Bem, pessoal, atendendo um pedido aí de muitos de vocês para eu comentar sobre esse assunto, apesar de ser o assunto do momento, você entra hoje aqui na internet, no YouTube, é o que mais se fala nos canais de finanças, na realidade, todos os canais de finanças falando sobre isso, mas vocês sempre pedem uma opinião minha. Eu vou tentar expressar aqui um pouquinho, obviamente, explicar o que aconteceu e tentar dar um outro cenário, uma outra visão sobre o impacto disso na empresa e exatamente como é que isso afeta as operações e o valor da empresa, né, o valuation da empresa. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações aí para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E acesse o meu site para conteúdos extras que você não encontra aqui no canal, josecobori.com.br. Bem, vamos lá. Para quem já fez o meu curso Investidor de Alta Performance, lá eu entro nos detalhes, né, dessas análises contábeis, inclusive faço ali um valuation ao vivo ali de uma ação de uma varejista e de uma instituição financeira. Então, para quem fez o curso aí, talvez isso não seja tão novidade, mas talvez essa visão que eu vou dar aqui, que não é o que eu vi, pelo menos na grande maioria aqui dos canais de finanças, muito deles só explicando o que aconteceu, tentando desvendar isso aí, o que eu vou fazer aqui também a partir de agora, mas vou tentar focar aqui em alguns detalhes que eu acho que a gente tem que se atentar quando a gente está falando em valuation, em visão do valor da empresa. Então, o que foi, teoricamente, essa inconsistência contábil que o CEO da empresa, o ex-CEO, né, ficou aí 9, 10 dias só como CEO da empresa e renunciou ao cargo, ele e o CFO, né, o Sérgio Rial, fez uma teleconferência aqui até para tentar explicar o que estaria acontecendo, e dentro do que ele falou, dá para imaginar e já, digamos, desmistificar muita coisa que foi colocada na imprensa. Então, essa inconsistência contábil, basicamente, imagina um balanço patrimonial, né? Você tem o lado do ativo e o lado do passivo total. Né? O passivo total é dividido entre patrimônio líquido, que é o dos acionistas, e o passivo. Né? O passivo ali tem o circulante e o não circulante, que seria, digamos ali, o capital de terceiros. Né? Então, lá na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E você contabiliza as coisas no ativo e as coisas no passivo. Né? Então, desmistificando aqui essa movimentação aqui no passivo, que foi, teoricamente, essa inconsistência contábil, em que a empresa estava contabilizando uma coisa na conta contas a pagar ou fornecedores, que ela deveria estar contabilizando ali empréstimos e financiamentos. Qual que é a diferença? Uma conta é uma conta operacional que a gente vai utilizar aí para fazer cálculos de necessidade de capital de giro, que afeta o fluxo de caixa da empresa, e a outra é endividamento, né? Você está ali em empréstimo de financiamento, e isso vai entrar no cálculo da dívida líquida da empresa. Então tem uma pequena diferença aqui. E já, como eu estou falando que é só uma contabilização ou em fornecedores ou empréstimos e financiamentos, a gente vê que tem uma movimentação só no passivo, por isso que em muitas notícias você vê que estão dizendo ali que isso não tem muito efeito caixa, né? Que efeito caixa é se você fosse afetar o caixa da empresa que está aqui no ativo, tá? Então, ou contabiliza fornecedores ou empréstimo de financiamento, você tem uma decisão aqui de qual ponto do passivo você está contabilizando. E pelo que foi até agora, os dados, né, isso pode mudar, mas os dados que se tem até agora, expressos inclusive pelo próprio CEO da empresa, é que essa inconsistência aqui, na visão dele, ele acredita que deveria ser considerado um empréstimo de financiamento e não uma conta de fornecedores. Tá? E por que a empresa faz isso? Né? A empresa faz isso também é uma questão que eu não vi ninguém abordando, falaram o porquê, mas por que ela faria isso, é, qual seria o benefício da empresa? Né? Tem vários benefícios, mas um aqui que acho que passou desapercebido é quando você, digamos, tem um contas a pagar ali, uma fatura do seu fornecedor para pagar daqui 90 dias. Você simplesmente vai lá e pega dinheiro no seu banco lá que você tem crédito ou com seus credores, pega esse dinheiro e antecipa e paga aqui o seu fornecedor e fica devendo para o banco. E aí uma pergunta que eu acho que ninguém fez é por que ele faria isso? Né? Por que ele não espera os 90 dias e paga para o fornecedor em vez de antecipar e pagar juros sobre isso para pagar para o fornecedor? Pode ser que exista uma situação, e aí é uma experiência
Para quem sabe, não sabe, eu fui executivo de uma multinacional americana durante 13 anos, né? Já fui CEO de empresas, sou de conselho de administração de empresas, sou professor de finanças e tenho uma empresa, já trabalho já há um bom tempo com fusões e aquisições, né? Com o famoso M&A, que é uma forma, digamos, um pouco mais aprofundada de se avaliar uma empresa, até porque você está avaliando uma empresa para comprar ela inteira, né? Então, na realidade, minha empresa assessora estrategicamente a parte econômica e financeira para fazer essas avaliações e estruturar a operação. Então, pegando um pouquinho de cada dessa experiência, me faz crer isso muito mais operacional, que muitas empresas, para ela fazer um novo pedido para o fornecedor, ela tem, como qualquer empresa, tem uma linha de crédito lá, digamos, o fornecedor só dá X milhões, ou no caso, empresas grandes, X bilhões ali que ela pode ter no contas a pagar com aquela empresa. Então, faria sentido ela antecipar e pagar isso aqui para abrir, né, um novo crédito ali, para ela fazer novos pedidos para o seu fornecedor. Isso é uma inferência minha, tá? Porque, tirando isso, realmente fica a dúvida por que não esperou os 90 dias do conta a pagar e pagou direto ao fornecedor, né? Por que foi lá, pegou dinheiro emprestado com o credor para antecipar e pagar o seu fornecedor? Uma lógica e talvez uma explicação seria essa, né? É mesmo se você é um empresário, um empreendedor, um comerciante pequeno, você sabe que isso existe, principalmente nas empresas pequenas, né? Você quer fazer um novo pedido no seu fornecedor e não tem crédito, você já usou todo o crédito que seu fornecedor deu, e você só pode fazer um novo pedido se você quitar alguma fatura antiga, né? Então, você acaba fazendo isso. Então, faria sentido nesse caso. Não sei se uma empresa do tamanho da Americanas ela tem esse problema, mas provavelmente poderia ter, né? Senão não faria sentido. Por que eu vou pegar dinheiro emprestado e quitar o fornecedor? Isso é uma operação que vocês estão vendo na imprensa chamada de risco sacado, né? Então, risco sacado é que você está fazendo essa operação com o seu fornecedor, né? Com o que você deve ao seu fornecedor. Você deixa de dever ao seu fornecedor, passa a dever ao banco. Então, vem daí essa visão dessa inconsistência contábil. Já que você passou a dever para o seu banco, né? Se tornou um empréstimo, um financiamento, ou seja, uma dívida onerosa, você deveria não contabilizar mais em fornecedor e contabilizar como endividamento. E isso não está sendo feito, estava sendo feito na conta fornecedores. O rombo é de 20 milhões? Pelo que o CEO falou, né, nessa explicação dessa teleconferência de hoje, não. Isso é os 20 bilhões seria o que foi contabilizado de forma inconsistente ao longo de 6, 7 anos. Não quer dizer que do nada apareceu 20 bilhões, até porque ele disse que isso está contabilizado. Então ela está ali, mas está na linha errada, né? Então não tem esse rombo de 20, é como se de repente a empresa estivesse devendo 20 bilhões a mais do que não estava devendo. Não é isso. Mas aí vem a pergunta, mas por que então esse grande problema, né? Por que o pessoal está questionando isso? É porque isso tem um impacto muito grande na operação da empresa e na forma de se ver o valor dela e estabelecer o custo de capital. Como todos sabem, a empresa tem capital próprio e capital terceiros, né? Capital próprio, obviamente, o acionista, ele aportou na empresa, e o capital terceiro é o que ele se alavanca financeiramente, ou seja, toma dinheiro emprestado no mercado, ao invés de pegar capital de sócio, pega capital de credor, e compõe ali a sua fonte de financiamento para a empresa operar, né? Para colocar ali no seu ativo e operar. Quando você contabiliza na conta fornecedores, ele tem uma forma de se ver isso diferente no valuation. Quando se contabiliza no endividamento, tem uma outra forma. Então, tem vários impactos aí. Se você colocar na conta fornecedores, você vai afetar a sua conta do capital de giro. Então, o que é o capital de giro? É o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional, né? Então, você fez essa conta, você sabe a sua necessidade de capital de giro. O que vou reduzir a duas contas, como eu sempre faço aqui para ficar um pouco mais didático. Obviamente, você tem que pegar todo o ativo circulante operacional, mas as principais contas, imagine que o ativo circulante operacional é contas a receber e estoques. E o passivo circulante operacional é fornecedores de salário, ou contas a pagar e salários. Então, para quem não tem muita intimidade, você vê num balanço contas a pagar e fornecedores é a mesma coisa. E no ativo ali, contas a receber e clientes é a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos utilizar o jargão que o mercado está falando de fornecedores, né? Então, ACO menos PCO, ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional, dá a sua necessidade de capital de giro. Então, imagine que você tem aqui nas contas do ativo 100 e você tem aqui nas contas do passivo 80. Então, 100 menos 80, a sua necessidade de capital de giro é 20, com esse número na sua cabeça. Como a Americanas estava contabilizando tudo em fornecedores, ele estava aumentando o passivo circulante operacional. Quando ele faz essa conta, a sua necessidade de capital de giro é menor, né?
Agora imagine que ela estivesse contabilizando certo. Imagine que em vez dela contabilizar aqui no fornecedor, ela contabilizasse da forma que estão dizendo que deveria ser contabilizado lá em empréstimos de financiamento. Então ele ia sair da conta de fornecedores. Então imagine agora, na mesma conta, se isso fosse feito, óbvio, são números hipotéticos, né, para vocês entenderem. Então agora é 100 menos, em vez, na primeira situação era 80, digamos que ela tirou agora, ficou invertido, então agora é 100 menos 20. 100 menos 20, 80, sua necessidade de capital de giro saiu de 20 para 80. Quando a gente faz aquela continha, né, para achar o fluxo de caixa livre, para a gente fazer o valuation da empresa, ou seja, o que a empresa gera de caixa livre, a gente sabe que é o fluxo de caixa operacional, tudo que a operação gera, né, mais o fluxo de caixa de investimento. O fluxo de caixa de investimento é negativo, é menos o fluxo de caixa de investimento. Não é isso? E o fluxo de caixa de investimento é CAPEX, necessidade de investimento em bens de capital, e a variação na necessidade de capital de giro. Então, como saiu aqui de 20 para 80, a sua variação de necessidade de capital de giro aumentou. Né? Então, quando ela aumenta, ela diminui o fluxo de caixa livre. Se diminuir o fluxo de caixa livre, vai diminuir o valor da empresa. Só que tem um detalhe aí, ele tem um outro impacto, que também vai impactar no denominador da sua forma valuation. Né? Então, quando você faz aquele fluxo de caixa contado, é o fluxo de caixa livre, dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. A taxa ali é o WACC, quando você está achando o valor da empresa. WACC é o custo médio ponderado de capital, que é a proporção de capital próprio e proporção de capital terceiros. Em um valuation bem feito, você utiliza como capital terceiros, aí vem essa grande discussão, o que a gente considera de dívida onerosa. Então, se ela está no fornecedores, apesar da controvérsia, a gente pode achar que o fornecedor é uma dívida onerosa. Se você comprar à vista é um preço, se comprar a prazo é outro. Então, aquele seu ponto a pagar, ele é oneroso. Mas, tirando essa discussão aí do nosso caminho, só para a gente entender esse raciocínio, você considera a dívida onerosa que está lá em empréstimos de financiamentos. Então, aquele seu capital terceiros, ele está sendo considerado como proporção ali na sua estrutura de capital total, que é o capital próprio e o capital terceiros. Então, teoricamente, a sua estrutura de capital ali nas grandes empresas está próxima do que seria a estrutura ótima de capital. Então, se você mexer, tirar de fornecedores, primeiro você impacta na variação da necessidade de capital de giro, que está impactando o numerador da sua fórmula aqui, e impacta também na sua proporção, na sua estrutura de capital, que agora aumentou a proporção do seu capital terceiros, que tem custo, que é oneroso. Né? Então, o seu WACC aqui também vai se alterar. Pode ser que ele diminua e compensa ali, porque quanto mais capital terceiro você tem, em teoria, né, você está reduzindo o custo total de capital. Só que tem um detalhe: se você sair da sua estrutura ótima de capital, que seria aquela proporção ideal entre capital próprio e capital terceiros, você aumenta o risco financeiro da empresa. Se você aumenta o risco financeiro da empresa, você aumenta o custo do capital terceiros. Então, em algum momento, o seu WACC passa a subir de novo. Ele saiu da estrutura ótima de capital. Então, em teoria, se você fizer esse movimento, o seu WACC vai aumentar. Você diminuiu o fluxo de caixa livre e aumentou o WACC. Obviamente, você diminuiu o numerador, tem um impacto negativo. E você aumentou o denominador, tem um impacto negativo também. Se juntar os dois impactos negativos, tem um impacto muito grande no valor da empresa. Então, quando você fizer essa conta, você vai achar. Agora, tem um outro impacto ainda. Quando você acha o que a gente chama de enterprise value, que é o valor da empresa, para você achar o valor da ação, que é o equity value, que é o patrimônio líquido, você tira a dívida líquida. Como você aumentou a dívida líquida da empresa, que é a relação dívida líquida é toda a dívida bruta menos os ativos, né? Que você tem, ou seria usar o caixa, né? Põe a dívida e tira o caixa, dívida líquida. Então, quando você tirou de fornecedores e jogou para empréstimo de financiamento, você aumentou a dívida líquida da empresa. Então, além de você diminuir o enterprise value, quando você fizer a conta com a dívida líquida, você vai diminuir muito mais no equity value. Então, o valor da empresa vai lá para baixo. Então, são esses impactos que a gente tem que imaginar que vão ter nesses valores, né? Quando você jogar tudo e fizer o valor de novo, vai ter esse impacto. Então, esse, digamos, é um cenário um pouco mais técnico, estou explicando aqui, talvez seja um pouco mais complexo, né? Mas para não ficar igual todos os vídeos que estão na internet, deixa eu tentar dar essa visão, porque é uma visão, né, de quem já foi de operações, como fui, né, em uma empresa, fui executivo de uma empresa, já fui CEO de empresa, já mexo com M&A, né, sou professor de finanças e sou também do conselho de administração de empresas. Eu imagino uma série de impactos, né, que isso pode causar na empresa. Né. Voltando ali, teve fraude contábil, a princípio, pela declaração ali nessa teleconferência do Sérgio Rial,
não tem nada ali que leve a crer que houve uma fraude contábil, por isso estão chamando de inconsistência, porque impactou todo o setor, que provavelmente as outras empresas de varejo devem fazer isso também, né? Digamos assim, seria uma prática comum. Eu não sei, tá? Estou só inferindo que às vezes a gente tem que olhar, porque se uma empresa faz, teoricamente as outras também podem fazer, até porque isso tem um impacto, né, na competitividade da empresa, quando a gente fala de captação, de mercado de capital aberto, porque o setor de varejo, eu não gosto do setor de varejo, setor elétrico não, setor aéreo, né? Eu não sou muito fã desse setor, porque o setor de varejo, acho que já falei algumas vezes aqui no canal, já falei no curso lá, nosso curso de investidor de alta performance, é que o setor de varejo ele é muito competitivo, não tem diferenciação, tudo é commodity, né? Principalmente essas grandes empresas aí, americanas, Via Varejo, Magalu, por que não tem diferenciação? A geladeira que você compra numa, você compra em todas as outras, né? Então, não tem uma diferenciação de marca e, obviamente, não tem uma vantagem competitiva. Precisa de uma grande alavancagem operacional, ou seja, os custos dessas estruturas são muito maiores, apesar de agora eles mesclarem com a parte online, né, para tentar reduzir essa alavancagem operacional, mas é, quando você entra no online, você tem grandes concorrentes como a Amazon, como o Mercado Livre, que domina o mercado. Então, um setor altamente competitivo, em que você não consegue, teoricamente, estabelecer uma vantagem competitiva duradoura de longo prazo. Você está muito dependente do ciclo econômico, né, do cenário macroeconômico, das taxas de juros. Então, tudo isso acaba fazendo com que o setor não seja atraente e, numa situação como está Americanas agora, talvez por isso o grande impacto, pelo menos para quem sabe avaliar as empresas nessa empresa, porque quando ela fizer essa reclassificação contábil, ela vai aumentar a relação dívida EBITDA. Quando ela aumentar a relação dívida EBITDA, ela se torna uma empresa mais arriscada. Quando você olha para a estrutura de capital, ela está desenquadrada da estrutura ótima de capital, ela se torna uma empresa com risco financeiro maior. Né? Uma empresa com risco financeiro maior vai captar com credores, vai pagar taxas de juros maiores, e aí é uma tempestade perfeita. Né? Você aumentando o seu fluxo de caixa para pagar credor, porque agora você paga mais juros, né? Num cenário onde as suas vendas vão cair. Você está num cenário de altas taxas de juros, né? Com taxa de juros subindo, e mercado, a economia crescendo aí a taxas irrisórias, você tem uma redução de vendas. Né? Quando você reduz vendas, você reduz a sua capacidade de gerar caixa operacional, obviamente seu risco financeiro aumentou de novo a tempestade perfeita. Né? Seu fluxo de caixa do capital terceiros aumenta, você vai pagar mais juros, e o seu fluxo de caixa operacional cai. Você vai ter menos disponibilidade de caixa para pagar, seu risco financeiro vai para as alturas e você tem grande dificuldade. E acho que foi isso que o CEO, né, o Sérgio Rial, colocou ali quando ele fala, por isso eu digo que é o que se interpreta, né, quando ele fala que eles vão ter que se capitalizar, principalmente com o aporte de novos acionistas, falou em fazer um follow-on é uma nova captação via ações, né, via capital próprio, porque basicamente seria, ele não tem um número ideal, mas nesse cenário todo que eu falei, seria uma forma de tentar equilibrar isso, né? Se aumentou o endividamento, e aumentou a proporção de capital terceiros, você injeta capital próprio, você reequilibra a sua estrutura de capital, você diminui esse risco financeiro visível para o mercado, diminuindo esse risco financeiro, você vai ter que pagar uma taxa de juros agora talvez um pouco menor. Uma taxa de juros talvez um pouco menor, a empresa vai ter uma capacidade maior operacional, né, de gerar fluxo de caixa livre para o acionista e gerar fluxo de caixa operacional, que é fazer o seu negócio funcionar sem necessidade ou uma necessidade menor de captação via dívida onerosa. Né? Então, você captou de acionista, não é oneroso, é mais arriscado, mas não é oneroso, mas é mais arriscado para o acionista. Né? Como ele disse que tem acionistas de referência, que é o 3G Capital, do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Teles e do Beto Sicupira, são o pessoal lá conhecido, né, da Bembev e do 3G Capital, que são os principais acionistas, os acionistas de referência da Americanas. Se eles realmente aportarem o dinheiro necessário, dá uma reequilibrada nisso. Então, acho por isso que a solução passa por isso, que o ex, né, CEO da Americanas, o Sérgio Rial, passou lá, inclusive parece que ele vai ficar como consultor, assessor aí dos acionistas, né, do 3G Capital, para encaminhar essa solução. Então, eu sei que é complexo, né? Eu fiz essa leitura e tentei passar para vocês, mas é basicamente, né? É complexamente isso, né?
São várias formas de você olhar a contabilidade da empresa, mas não só olhar a contabilidade, que é número, né, número frio, entender o que, que esse número tem de impacto, o que está por trás disso, quando você olha para a operação da empresa, você olha para o cenário macroeconômico e você olha para o setor como um todo. Então, acho que a gente passou um pouquinho por tudo isso. Desculpe se ficou complexo novamente, mas tentei fazer aqui, dar uma visão aqui um pouco diferente, acho que é o que vocês sempre me pedem, né, quando tem esses assuntos do momento, tentar dar uma visão um pouco diferente, um pouco mais aprofundada de tudo que está acontecendo com essa empresa. Tá ok? Então, novamente, quem me acompanha sabe que a minha recomendação nunca é especular nesses momentos. Né? Se você resolver fazer algum tipo de investimento, faça com base em fundamentos e com base nessas análises um pouco mais aprofundadas. Né? Uma coisa que eu aprendi com fusões e aquisições, M&A. Quando você está lá avaliando uma empresa para comprar ela inteira, você é uma análise muito mais aprofundada do que você fazer uma avaliação de ações. Né? Então, até porque muitas das pessoas que fazem avaliações de ações não estão lá dentro da empresa, não vivem o dia a dia da empresa e também não tem, de repente, a experiência operacional para saber como a empresa funciona e como é que ela tem a excelência para manter uma vantagem competitiva e gerar cada vez mais caixa. Tá joia? Então, novamente, se vocês estão pensando em especular, não especulem. Se estão pensando em investir nessa empresa, avaliem tudo isso que eu falei e olhem de forma um pouco mais criteriosa para os fundamentos da empresa, da economia e do setor. Tá joia? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e acesse o meu site para conteúdos extras. Tá ok? josecobori.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo.